Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né, aqui da parte termodinâmica, né? Hoje a gente vai estar vendo um vídeo referente à parte de dilatação térmica, né? Tem um cálculo simples, né? Aí uma pergunta referente a uma avaliação. Então vamos lá dar uma observada, né? Um tubo de cobre com diâmetro de 3/4 de polegada, com temperatura ambiente de 25 graus Celsius, é aquecido até 100 graus Celsius. Com base nessa informação, qual o diâmetro final do mesmo, né? Então, o diâmetro inicial, como especificado aqui, o diâmetro do tubo era 3/4 de polegada, né? Ele saiu de 25 graus Celsius e foi até 100, ou seja, ele vai sofrer, né, uma dilatação, consequentemente vai ter ali um novo diâmetro com base nessa temperatura indicada final, né? E aí, nesse caso, para poder fazer esse cálculo, né, a gente vai utilizar aí análise, né, referente à variação de comprimento, onde a gente vai ter, né, para chegar a esse resultado, o alfa, né, que é o coeficiente de dilatação, multiplicado pela variação de temperatura, multiplicado pelo comprimento inicial. Referente ao alfa, né, o coeficiente de dilatação, a gente precisa só encontrar aqui na tabela indicada o material especificado, né, que nesse caso é o cobre. Então, o cobre está aqui descrito, né, o seu coeficiente também está aqui informado, né, 0,00017. Então, esse daí vai ser o alfa que a gente vai utilizar na fórmula. Outro detalhe importante está referente aqui ao diâmetro, né, que está em polegada, né? A gente precisa converter esse valor para milímetro, né? No caso, 3/4 de polegada vai ser igual a 19,05, né? Para chegar a esse valor, é só dividir a referência da polegada para milímetro, né? Que no caso é 25,4, divide por 4, né? E multiplica por 3, né? Ou seja, você vai ter 25,4 dividido por 4 vai dar 6,35, multiplicou por 3 vai dar 19,05, né? Então, é o procedimento aí para conversão. Então, são os dois valores que a gente precisa, né? Tirando também, obviamente, a variação de temperatura, que ele partiu de 25 graus Celsius e foi até 100. Logo, a variação vai ser a temperatura máxima, né, menos a temperatura mínima, né? Temperatura final menos a temperatura inicial. 100 menos 25 vai dar igual a 75. Então, deixa eu colocar aqui embaixo, a gente teria a variação de comprimento. Eu vou colocar aqui de VL, né, variação de comprimento, vai ser igual a alfa, né, multiplicado pelo diâmetro inicial, vou chamar aqui de LI, multiplicado pela variação de temperatura. Vou colocar aqui VT, variação de temperatura. Então, a variação de comprimento vai ser o alfa, que é o coeficiente, a gente viu anteriormente, já o valor dele, né, o coeficiente do cobre, multiplicado pelo comprimento inicial, 3/4 de polegada, né, convertido para milímetro, 19,05, multiplicado pela variação de temperatura, 75. Né? Então, realizando esse cálculo, a gente vai encontrar a variação de comprimento, que não é, obviamente, o diâmetro final. Né? A gente precisa adicionar essa variação de comprimento ao comprimento inicial, e aí sim a gente terá o diâmetro final. Né? Então, fazendo a multiplicação aí indicada, né, o coeficiente de dilatação multiplicado por 19,05 multiplicado por 75, a gente vai encontrar aproximadamente 24 milésimos de milímetro. Né? Então, esse valor ele representa o quanto é que o tubo ele vai expandir. Né? Ele estava com 19,05 e ele vai expandir ali o 0,024, né? Ou seja, ele vai ter um novo comprimento, né, maior do que o comprimento inicial, obviamente, já que teve um aquecimento. Só que aí o que acontece, a gente precisa somar com 19,05 para encontrar esse valor. Né? Então aí o resultado final vai ser, deixa eu colocar aqui, o resultado final vai ser 19,074, né? Ou seja, 19 milímetros e 74 milésimos de milímetro, né? Que é o quanto ele vai expandir, tá bom? Então aqui o resultado final. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né, aqui da parte termodinâmica, né? E aqui uma análise, né, de deslocamento por meio de ventilação térmica, né? E aí a gente tem a seguinte pergunta, né? Um deslocamento forçado de ventilação térmica possui a seguinte relação de vazão
1000 RPM, 4 metros cúbicos por minuto, 1450 RPM, vazão de 5,8 metros cúbicos por minuto, 2000 RPM, vazão de 8 metros cúbicos por minuto, né? Ou seja, a gente está falando aqui de fluxo térmico, né? Ou seja, a gente está falando aí especificamente aí de deslocamento de massa, né? De ar, deslocamento de massa de ar, né? Nesse caso aí com base na troca térmica, né? Por meio da ventilação. Beleza, aí aqui vem a pergunta, né? Se esse sistema for utilizado em um ambiente fechado que possui dimensões de 10 metros por 30 por 3, né? Ou seja, um volume aparentemente aí de uma sala, né? Coisa do tipo. Em quanto tempo o ambiente terá a troca térmica completa? Escolha uma relação de vazão e aplica ao sistema. Considere eficiência de 0,65, né? 65% ali de eficiência para a troca térmica do sistema. Aqui o que acontece, né? Ciclos de ventilação normalmente você tem valores específicos, né? De RPM, né? E aí no caso, basicamente aumenta a rotação, aumenta lá a relação da vazão, né? E aí no caso, normalmente esses ciclos, eles são proporcionais, né? Então, teoricamente aqui se você dividir o valor, você vai encontrar a mesma relação de capacidade, né? Deixa eu só fazer um teste aqui. No caso aqui, ó, é 1000 RPM, desloca 4 metros cúbicos, né? Ou seja, em um minuto ele desloca 4 metros cúbicos, né, de ar referente a essa troca térmica, né? Então, no caso, eu posso pegar 4 e dividir por 1000. 4 dividido por 1000, deixa eu colocar aqui do lado. 4 dividido por 1000 vai dar igual a 0,004, né? Isso vai dar 4 vezes 10 elevado a menos 3, né? 0,004. Aí o que acontece? Teoricamente, se eu dividir os outros, vai dar a mesma relação, né? Então vai ficar aqui, exemplo, 5,8 dividido por 1450. Testar aqui 5,8 dividido por 1450 é exatamente o mesmo valor, 0,004, né? Ou seja, toda vez que ele der um giro, né, lá na relação da hélice, você vai ter essa tendência aí de deslocamento, né? Lembrando que a gente precisa considerar lá a eficiência, né? Então aqui no caso a gente precisa escolher uma das relações. Quanto menor a RPM, mais tempo ali para ter a troca térmica por causa do deslocamento, né? Quanto maior a RPM, vice-versa, né? Obviamente você ganha em tempo, mas acaba tendo uma relação maior de consumo, né? Ali do motor, né? Mas eu vou escolher o de maior rotação mesmo. Então 2000 RPM, vazão de 8 metros cúbicos por minuto. Aí no caso a gente só precisa encontrar o volume desse ambiente aqui, né? Ou seja, a gente teria 10 multiplicado por 30, né? Vai dar 300. Multiplicado por 3 vai dar 900, ou seja, 900 metros cúbicos aí de volume de ambiente, né? Aí no caso, o que acontece? Ele tem essa relação aqui de 8 metros cúbicos por minuto, mas a gente não pode esquecer essa taxa de eficiência aqui, 0,65, né? Então posso pegar o 8 e multiplicar por 0,65, né? Ou seja, vai dar aí uma média de deslocamento de 5,2 metros cúbicos, né, por minuto, né? Então nesse caso aí é só pegar 900 dividir por 5,2. 900 dividir por 5,2, né? Ou seja, daria aí 173 minutos, né? 173 minutos para você ter aí o ciclo de troca térmica completa aí do ambiente, levando em consideração esse deslocamento, né? Então seria esse o tempo aqui de execução, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos.